A paz do Senhor. Iremos ler em 2 Reis, capítulo 22, verso 5. Segundo Reis 22, 5. A palavra fala assim: e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. O nosso assunto é a administração dos bens da obra do Senhor. Ao mesmo tempo que nós vamos falar alguma coisa de como administramos e como devemos administrar, vamos também prestar um relatório de tudo aquilo que tem sido feito. Em primeiro lugar, deve estar mudando de lugar ali alguma coisa. Bom, a missão do presbitério é levar a palavra para a salvação. É um universo muito grande, porque nós estamos vendo aqui pelos lugares onde estão sendo transmitida a aula, que a obra está no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, cada dia nós temos o culto à noite, temos a madrugada, temos o meio-dia, temos os eventos como o Manaim. Então, a nossa missão, a missão do presbitério é a missão do Senhor, de entregar a palavra para a salvação. Porém, dentro desse grande universo, dessa missão do presbitério, nós temos um pedacinho que às vezes ressalta, até porque nós não somos remunerados. Então, a parte administrativa, ela acaba ressaltando em certos aspectos. Na verdade, o sentido da obra é todo espiritual, e a pequena parte administrativa dá um suporte para que possa acontecer legalmente na terra em que pisamos o que precisa acontecer, como compra de terrenos, contratação de algum pessoal administrativo, construção de templos e coisas parecidas que são necessárias. Como o nosso pessoal não é remunerado, nem pastor, nem diácono, os irmãos cuidam dos templos, essa parte às vezes de construção e compra aparece muito, mas é uma pequena parte de todo o universo daquilo que Deus está realizando. Então é sobre isso que nós queremos falar, exatamente porque nós não somos remunerados. Em cada igreja tem um pastor que zela pelos bens, tem um tesoureiro, 2 tesoureiros que cuidam da parte financeira, aliás, muito discreta, porque não gostamos de falar nesse assunto, que na verdade é até uma fonte de bênçãos, não é verdade? Mas precisamos falar alguma coisa nesse sentido. Os aspectos legais. A administração do presbitério utiliza uma estrutura administrativa que gerencia a execução das compras de imóveis, construções, os Manaim, sua construção e sua administração, atividades de evangelização e outras atividades. Pode continuar. Quando nós mexemos nisso, nós começamos a entrar nos aspectos legais, porque nós somos a igreja, os templos, as unidades são legalmente registradas, de acordo com as leis do país. E nós temos normas a cumprir e a atender.
Então nós lidamos com certos tipos de execução de serviços que geram fatos geradores de obrigações perante o Estado, perante o país, perante até o município. E esses encargos são regidos por normas, controlados por fiscalização a nível municipal, estadual e federal, e nós estamos sujeitos a isso. Por favor. Nós temos uma imunidade fiscal. Se nós incorrermos em qualquer ilegalidade, nós perdemos a imunidade fiscal, com grande prejuízo para a obra inteira. Para isso nós precisamos estar dentro das normas. Então nós precisamos atender todas as orientações que são passadas, elas não são por acaso, elas são passadas porque há necessidade que se cumpra, objetivando a nossa isenção. E procuramos atender com toda fidelidade e presteza, que se estende a todas as regiões e igrejas locais. Além dessas orientações, a administração, nós vamos brevemente, talvez aqui, o portal já esteja até funcionando, não sei se alguém pode informar aqui, mas nós temos um portal que vai estar sendo disponibilizado, se já não estiver, já está, não sei se tem todas as informações já, dando todas as informações que os irmãos necessitam para seguir as construções, as compras e outros detalhes da obra. Bom, nós temos que prestar contas ao imposto de renda, Receita Federal, a fiscalização municipal, a fiscalização estadual. Somos fiscalizados pela Receita Federal. Já tivemos uma ocasião, 8 meses lá dentro do presbitério, examinando. E a nossa base legal é o relatório financeiro que é preenchido por todos os irmãos em todas as igrejas. Nossa base legal. Se tiver um problema no relatório financeiro, pode gerar um problema para o presbitério inteiro. Por isso, é preciso essa conscientização, que um pouco está sendo feita hoje, os irmãos já têm uma boa consciência, de que é preciso todo cuidado ao gerir isso. Lembramos que temos 2 tesoureiros, por orientação do Senhor, para que um faça ou se divida o trabalho, mas que um esteja conferindo o outro, até por proteção. E que o pastor, na hora de assinar, a recomendação é que ele não assine em cruz. Ele examine o relatório financeiro, porque ele é responsável. Ele é o representante do presbitério na igreja. Ele precisa conferir de fato, conferir as despesas, se elas estão coerentes, fazer a conferência se tudo está correto, se não está acontecendo algum desvio. Estamos sujeitos a um desvio? Estamos. Sem qualquer comparação, no meio dos 12 tinha um Judas. E às vezes o problema não é nem esse. Eu conheci um tesoureiro, um servo de Deus, cheio de dons, espiritual, botava o dinheiro do Senhor num bolso, o dele no outro. Um dia vinha um dinheiro dele que ia chegar e ele tinha um compromisso para pagar. Temerosamente pegou o dinheiro do Senhor, pagou, o dinheiro dele chegou, ele suspirou e colocou no lugar. Aconteceu outra vez. E aconteceu uma vez que o dinheiro dele não entrou. Acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Então hoje nós temos 2 tesoureiros, buscando que um ajude o outro e que o pastor esteja conferindo para o bem da obra, que entra uma opressão, viu? E até para o bem da própria vida do tesoureiro. É muito sério. O pastor, quando escolhe um tesoureiro, ele precisa ter muito critério. Por exemplo, nunca colocar um tesoureiro desempregado.
Tem outros critérios que precisam ser observados. É preciso muito cuidado com tudo. Agora, se houver um desvio, o que os irmãos sugerem? Pode acontecer com alguém. Qual é a sugestão que os irmãos darão se houver um desvio e o irmão descobrir? Tem algum advogado irmão aqui? Algum irmão advogado aqui? Primeira coisa, é claro que esse tesoureiro não vai poder continuar. O Alexandre Brasil está ali. É advogado. Primeira coisa, ele vai ter, dentro dos padrões da obra, de ser afastado. Depois, tem que tratar do assunto e ver as condições de repor. O pastor pode repor também, se quiser, porque afinal ele também é responsável. Em último caso, se ninguém repuser, doutor Alexandre, o que deve ser feito? Para nos resguardar. Aí já tem que aplicar o que diz a lei realmente. Se houve desvio, se houve crime, existe a polícia, ela pode ser acionada, pode ser feito um boletim de ocorrência, registrar o que for feito. E tirar uma cópia, anexar o relatório, para pelo menos a igreja estar coberta, legalizada. Houve o desvio, mas está ali o comprovante que houve a queixa. Alguém quer isso? Ninguém quer. Mas tem outros meios. Mas estou dizendo, o mais drástico é esse. Mas tem que ser feito se outra providência não for tomada. Ruim, né? Então é preciso muito critério na hora de escolher tesoureiro. É preciso o pastor estar examinando, que a base da nossa contabilidade é aquele relatório financeiro simples que cada igreja faz. Houve um caso, vou pedir o pastor Gerson aqui para me ajudar. A fiscalização pegou uma viagem, pegou como modelo uma viagem, você lembra? Um país da América do Sul. Você lembra qual foi? Alguns países, a região de São Paulo fazia evangelização do Rio Grande do Sul. Aí a fiscalização quis saber como é que foi feito aquele pagamento. Foi lá na igreja, ele mandou o documento que estava anexado, assinado por 4 pastores. Documento original, assinado por 4 pastores. A fiscalização disse: nós nunca vimos uma coisa dessa, tão organizada. E nós não somos tão organizados. É a misericórdia do Senhor conosco. Esconde até os nossos defeitos. Mas hoje nós temos sido modelo até para algumas pessoas. Vai lá na igreja Maranata, que eles sabem fazer muito bem. Mas nós sofremos muito para chegar até este ponto. Por exemplo, no passado as construções, elas eram contratadas com terceiros. Aí só vai entender quem conhece o assunto, mas eu vou dizer por alto. Quando são terceiros que fazem, eles recolhem o INSS por uma tabela chamada do CUB, custo unitário básico. É um valor alto e o recolhimento é por ali. Quando nós fazemos direto, como nós temos contabilidade padronizada, nós pagamos o que pagou, o que recolheu. Muito mais barato. Então, quando nós passamos a construção diretamente feita por nós tivemos uma economia muito grande. Mas não foi só isso. Para se construir uma igreja daquelas menores, com muros, grades, bancos, tudo, se gastava pelo menos o dobro do que gastamos hoje, o dobro. Com 120 a 150 dias, com 15 pessoas trabalhando. Hoje nós fazemos a mesma coisa, com a metade do valor, todos servos contratados. Tem alguns bons, tem uns médios, tem uns ruins que toleramos, por ser servo, até um certo ponto.
não é? Mas com 7 pessoas por obra, e fazemos no máximo em 90 dias. Uma coisa, nunca mais tivemos reclamação trabalhista, nunca mais tivemos problema com o Ministério do Trabalho. Mas tudo isso é o quê? É zelo de alguns irmãos, ou de todos os irmãos que estão ali zelando, trabalhando, se dedicando pela causa do Senhor. Bom, então continuando. Gerenciamento dos templos. Recomendações. Nós temos o cuidado de zelar e economizar a água, a energia elétrica e tudo mais que tem dentro da igreja. Por exemplo, aquele hábito que se tem em casa, estou entrando em minúcia, você entrou num cômodo, num quarto, acendeu a luz, saiu, apagou a luz, na igreja também pode ser feito. Antes de chegar o povo todo, acende só a tesoura da frente. Você vai acender luz para todo mundo onde assenta, ou as pessoas vão assentar onde tem luz? As pessoas vão assentar onde você até direciona para as pessoas irem mais para frente, né? É até bom, né? Aí você vai acendendo. Quando acabar o culto, sem mandar ninguém para fora, você vai apagando também. Certo? Cuidado com o jardim. Cuidado com o jardim. Torneira aberta direto. Bebedouro, liga só na hora do culto. Acabou o culto, desliga. Geladeira para guardar flor, não é nosso padrão. Guarda a flor na geladeira de uma pessoa da igreja, tenho certeza que alguém vai desejar fazer isso. Na hora de colocar as nossas flores, as irmãs já sabem, são doadas pelas irmãs. Mas quando for fazer o jardim da igreja, nada mais saudável que cada família faça a doação de um pouquinho de planta, um buquê de flor, um pouco de muda. Muito saudável, porque a igreja, na hora de ser construída, é bom que ela seja construída não só de pau e pedra, mas com a nossa fé também. Saudável para nós. Então tudo nosso é feito com muito zelo. Para se ter ideia, em reforma, o que se vê nas compras de imóveis, isso tudo para o nosso cuidado. O pastor, que geralmente está pastor, levantado pelo Senhor, tem uma profissão que não é construtor, nem comprador, já faz muito em estar em frente da igreja, exigir demais que ele saiba tantas outras coisas, por isso é comum que ele fique aflito na hora de compra do imóvel. Ele olha para uma casa, acha a casa maravilhosa, ótima, comprou, no dia seguinte ele apresenta uma lista de todo o tamanho de tudo que tem que trocar. Ele quer trocar o telhado, as janelas e o piso, e derrubar as paredes todas que tem dentro. Então nós precisamos aguçar o nosso cuidado. Quem não tiver experiência, consulte o presbitério, que nós temos toda a orientação para dar, e todo o pessoal preparado para isso. Então é preciso esse cuidado. Eu gostaria de contar aos irmãos uma experiência que eu tive logo que o Senhor me chamou para estar colaborando na construção. Eu tinha acabado de assumir uma igreja, e o diácono dessa igreja me procurou e falou o seguinte: nós acabamos de comprar um terreno, lá no fundo tem um barraco velho, se colocar a mão atravessa, que as tábuas estão meio podres, a altura dele é a altura da cabeça da porta, e eu vou desmanchar aquilo. Falei, eu acho que está certo. Desmanchou. No dia seguinte ele veio com um sonho. Tive um sonho. Como é que foi? Sonhei que eu estava lá no terreno desmanchando o barraco, chegaram 3 oficiais de branco. Um ficou e 2 me levaram preso. E me colocaram na frente de um senhor num trono, que era o Senhor, né? E ele virou para mim e falou assim: quem te deu ordem de mexer no que é meu? Ele falou assim: eu falei com o pastor.
Aí o Senhor falou para ele assim: com o pastor eu cuido depois. E disse a ele assim: o que você fez é digno de morte, e eu vou te perdoar. Vou te perdoar, mas nunca mais põe a mão no que é meu. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Um barraco que qualquer um possivelmente jogaria fora, mas talvez se fosse seu, você guardaria para guardar material, não é? Talvez se fosse seu, você não derrubaria, porque é do Senhor. A igreja é rica, não é? A igreja é rica, né? Vão derrubar, vão fazer o melhor para o Senhor, com o dinheiro do Senhor, né? Aí o Senhor deu a lição, o Senhor mostrou como que nós temos que zelar. É preciso consultar o Senhor, até uma coisinha ruim desse jeito, um barraco velho, mas é preciso, porque pertence ao Senhor. E sabe por quê? Os irmãos sabem com que dinheiro é comprado isso? É com o seu que ganha bem. Mas nós temos uma lavadeira que lava uma trouxa de roupa por R$40 e dá R$4 por fé. É com esse dinheiro que nós estamos mexendo. Por isso, a esse cuidado todo, o presbitério é enjoado, o pastor quer comprar, o presbitério oferece mais baixo, porque nós estamos administrando o alheio, estamos administrando aquilo que é do Senhor. Então, continuando, então cuidado com tudo. Materiais de limpeza. Um irmão nosso entrou numa igreja, tinha 20 vassouras no depósito. 20 vassouras. A outra coisa, aproveitando, hein? É bom todo mundo saber, lavar janela com mangueira é a pior coisa que tem. Estraga a parede, estraga a janela, infiltra no piso e gasta água. Pano molhado, paninho de limpeza, para preservar, não é? Irrigação dos jardins, cuidado para não deixar a torneira aberta e ficar conversando. Conservação do templo, não deixa estragar. Não vou falar nada não, que o presbitério pode não querer desembolsar, porque vai gastar dinheiro, não. Para manutenção, é preciso ver cada detalhezinho. Outra coisa, referindo a reforma e manutenção. Tem vários métodos de fazer. Tem aquelas pessoas que têm muito dinheiro, passa o trator por cima e vamos fazer de novo. Tem muita gente, especialmente lá na América, hein? Passa o trator em cima e vamos, nada velho, vamos construir de novo. Tem o outro, o segundo método, que é assim: vamos trocar essas telhas, vamos trocar essas janelas e conservar o resto. Agora tem o da obra. Você tem um pedaço aqui na janela estragado, é a chamada obra de relojoeiro. Obra de relojoeiro é o cidadão que mexe com minúcias. Ele vai ali, serra no lugar, serra no outro, emenda, pinta, fica perfeito. É o método da obra. Está vazando o telhado, vão trocar o telhado. Não, troca a telha. A telha que está vazando, não é o telhado não. Não é? Como você faz na sua casa. Então o presbitério, ele zela desse jeito e recomenda que os irmãos também façam da mesma maneira. Pode continuar? Compra de imóveis. A compra de imóveis é feita a pedido dos pastores. O grupo lá de administração do presbitério não compra nada por conta própria, sabia? Só atende o pedido, tem um formulário, você que compra. Nós administramos só. A compra nunca parte lá do presbitério, parte dos pastores aqui. Chega lá, é examinado e cada um consultado o Senhor. Se o senhor falar que não, pode ser a melhor coisa do mundo que não compra. Outra coisa, o presbitério não faz investimento. Compra estritamente o que nos é necessário. Se tiver uma oferta de um terreno muito barato, mas que não tem aplicação imediata para nós, nós não compramos.
Outra coisa, nossa proposta é sempre baixa. Todo mundo já sabe disso, né? Isso é o que todo mundo já sabe, né? A proposta do presbitério é baixa. Sabe por quê? Tem 3 tipos de vendedores. 3 tipos. Eu vendo, eu quero vender e eu preciso vender. Esse é o nosso cliente. E sabe por quê? Ele precisa vender. Vendeu, resolveu o problema dele. E nós resolvemos o nosso. E afinal de contas, ele vendeu para quem? Ele vendeu para o Senhor. Aquilo ali o Senhor vai multiplicar aquilo ali para ele também. Tá certo? Então nós todos vamos receber a bênção. Agora, aquele que é investidor, que está especulando, nós não compramos, não é nosso cliente. Nós não compramos dele. Por isso que nossa proposta sai baixa. E desta forma, a nossa estatística é de que nós compramos 40% de tudo que é oferecido, que é considerado um índice muito bom. Certo? Compra de terrenos, jamais inferior a 12 de frente por 30 de fundo. E agora estão buscando até terrenos maiores, porque as coisas, depois dessas evangelizações, tudo está crescendo muito. O nosso templo, que era 12 por 14, há algum tempo já passou para 7 por 14, passou para 7 por 18, já estão fazendo 9 por 20. E tem lugar que não está entrando nem templo, está entrando um galpão logo de uma vez. Então cada um tem que administrar isso, verificar, não é, a situação de cada local. Insistir no terreno plano, hein? Porque nós vamos mostrar aqui, somos todos padronizados. Tudo nosso, todo material é padronizado. Então, se tiver o terreno plano, nós entramos e montamos. Se não for plano, tem que fazer fundação especial, corte. Especialmente o terreno que desce é o pior de todos, porque você tem que levantar a coluna lá de baixo. Mas fica uma construção bonita, mais cara. Em alguns casos é necessário, né? E estoque de imóvel, onde tiver estoque de imóvel, a recomendação é o seguinte: não está em uso, não vai usar, coloca no negócio de compra que vocês vão fazer. Procure eliminar o imóvel que é fonte de imposto e manutenção, e de invasão também. Seguindo, bom, critério das prioridades de construção. Quando alguém estiver insatisfeito porque sua construção não foi feita, reclame com o coordenador da sua área, porque é ele que faz as prioridades. Nós só atendemos dentro do possível, se a documentação estiver perfeita, se a documentação estiver pronta, se foi aprovado na prefeitura. Pode ser que um projeto que está em terceiro lugar foi aprovado mais rápido que estava no primeiro, então ele entra. Mas quem traça as prioridades da construção é o coordenador da área. E ninguém melhor do que ele para saber o que é número 1, número 2, número 3. Certo? A nossa mão de obra, já falamos, é própria, muita economia. A evolução da tecnologia, treinamento. Nós temos um treinamento intensivo do nosso pessoal é treinado. A diferença do treinado é daquele que é pegado a laço. Ele vai passando pelo meio da rua, você põe ele para trabalhar, ele não sabe trabalhar. Nosso pessoal tem ferramenta própria para trabalhar. Por isso nós temos agilidade na construção. Nós temos equipes espalhadas pelo Brasil inteiro. Quando você tem uma equipe nova, o que nós fazemos? Trazemos a Vitória, que é o nosso centro, temos nossa divisão de produção. Ele faz uma obra aqui primeiro, tomando conhecimento de todo o relacionamento com o presbitério, com o almoxarifado, com a divisão de produção, com os técnicos, e sai daqui já treinado para fazer lá no estado dele. Recentemente, uma das últimas equipes que esteve aqui foi de Alagoas. Já fez um templo lá perfeito, devidamente treinado. Ferramenta técnica de estocagem, kits de serviço. 65% da obra sai pronta do almoxarifado, da divisão de produção.
Isso aqui é uma evolução, só para entender que quando nós falamos que crescemos no volume de construção, é com muita economia e sempre numa evolução de tecnologia que fizemos praticamente com o mesmo dinheiro. Conseguimos economizar, nós vamos mostrar depois aonde que se economiza bastante. Seguindo, produção dos kits. Agora vamos aqui, a imagem não está muito boa, mas dá para ver que nós temos um armazém de estocagem com porta-pallet e os kits preparados. Um kit desse aqui, eu não sei de que é, mas pode ter ali dentro uma instalação hidráulica, pode ter uma instalação elétrica, vai tudo prontinho, só monta no local. É como aquelas mesas que se compra, ela vem num pacotinho fino, mas quando você consegue armar, não é? Tem um manualzinho, nós também temos o nosso manual. Então, seguindo, outra vista da estocagem, esse armazém é do presbitério, onde estoca todo o material para o Brasil inteiro, certo? Isso traduz numa economia muito grande, não tem como errar, tem precisão, tá certo? Seguindo, estocagem, pode seguir. E fazendo a conferência, tá vendo? Diversos materiais. Aqui a empilhadeira carregando o caminhão, certo? Kit elétrico. Para se ter ideia, uma ideia básica assim, no templo, vai um fio mestre correndo pela lateral. Em cada tesoura vem o ramal. Isso é tudo feito lá dentro da divisão de produção, no nosso departamento de produção. Se o eletricista sair daqui, for para o local, comprar o fio para fazer a mesma coisa que nós fazemos lá, ele leva 2 dias para preparar. Evidentemente que ele vai errar, vai perder, alguém vai pedir um pedaço, não é? Essas coisas todas. Aqui nós fazemos o kit de uma igreja em 2 horas. 2 horas. E tudo é assim. Porque lá ele tem o laboratório, ele tem um lugar de medir, ele tem a plantinha na mão, puxa, faz. Pode seguir. Isso aqui é o kit forro. O forro também já vai cortado, perde nada. Calha pluvial, os irmãos nem sabem que tem isso na igreja. Ó, cai a chuva do telhado e cai numa calha pluvial no canto do muro, para que não vai encharcar o terreno e outras coisas. Seguindo, montagem do kit elétrico. A bancada dele está aqui, ó, está realizando aqui a montagem do kit elétrico. Seguindo, pronto. E o hidráulico, está vendo aqui o hidráulico? Aqui tem uma amostra para ninguém errar. E quando ele faz esse pacote, a conexão está de um lado, pelo menos, para ele juntar na outra. Então a conexão não vai solta, ela já vai junto, já vai presa no cano para não se perder e para não errar. Isso é uma estruturazinha que existe lá para a pessoa acompanhar. Novos materiais, tem sempre uma pesquisa de materiais aqui, tem bancos de plástico, tem estrados e outras coisas, tem sempre alguém estudando como economizar mais. Ferramenta, tem que ter ferramenta, só se trabalha com ferramenta. Passo a passo do processo construtivo. Essas sapatas, elas são pré-moldadas, pré-fabricadas, e as vigas também são pré-fabricadas. No momento que se coloca, quando se colocar o pilar, isso vai ficar numa medida padrão. Porque se nós tivermos a medida padrão, eu posso comprar também uma janela padrão que vai encaixar. A distância aqui, de face a face de uma coluna dessa, dá 2,21 m. Nossa janela tem 2,20 m. Então ela encaixa direitinho ali dentro. Aí você pode estocar. Seguindo, é assim mesmo que é feito. Seguindo,
Seguindo. Pronto, para um pouquinho. Nós fazemos primeiro o galpão. Evidentemente que aqui não foi mostrado. Nessa altura o piso já está feito. Pelo menos o contrapiso está feito. Então você começa a trabalhar já debaixo do telhado. Se chover, você pode trabalhar. Seguindo. Olha, 80 centímetros de tijolinho à vista. Por que o tijolinho rústico à vista? Porque ele é só invernizado, você não usa reboco. Já economizou o reboco. Um item que você tira da obra é muita coisa, que é multiplicado. E é feito aqui, colocado, verdade? Agora colocada a janela, que é padronizada, em cima dela colocado o painel. Observem que a partir do piso não tem mais concreto. O concreto ficou no piso. Só o piso que você trouxe o concreto de fora. O resto é pré-moldado. Então é muito econômico mesmo. Aí está o nosso templo. Vai devagar agora para os irmãos verem. Pode seguir. Pode seguir. Vendo? Pronto. Nossa marca registrada, que é o Jardim de Inverno, não é? Humanizando o ambiente. Pronto. Pode seguir. O telhado sai de lá com a mão de verniz já. Ele é montado, desmontado, ele é marcado tudo, ele dá uma marca aqui com outra marca aqui numerado, aqui numerado, aqui numerado. Ele é desmontado outra vez para transportar e remontado no local. Pode seguir. Pode seguir. Estocagem de madeira para telhado. Pode seguir. Acabou. Bom, meus irmãos, apresentamos então, vamos dizer assim, estão prestando aos irmãos um relatório por parte do presbitério, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo a recomendação de todo zelo, de toda dedicação em todos os bens do presbitério. O relatório financeiro, que é importantíssimo. Quando você for pegar uma nota para colocar dentro da igreja, tem que ser uma nota hábil. Quem lida com isso tem que saber o que é isso. Um recibinho muitas vezes não atende. Consulte o presbitério, consulte o portal. Eu queria fazer mais um lembrete, que eu lembrei agora. Aquele negócio de empilhar banco para limpar a igreja, olha, estraga os bancos. Está havendo uma reclamação aqui, que estão arranhando os bancos e tirando a estabilidade dele, com aquele negócio de sobe, monta, vira. É preciso cuidado com tudo que é nosso. Bom, meus irmãos, nós vamos então glorificar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Lembrando que o presbitério, através das igrejas, tem a função de recolher por parte do Senhor aquilo que é dado por fé. Se chegar uma multinacional querendo fazer uma grande doação, nós não recebemos, até porque tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem dado. Vamos ficar de pé, glorificar o nome do Senhor.